hora de entrevista. Começa agora a Revista Nacional. Apresentação: Carlos Vítolo. No ar, entrevista. Tá aí, portanto, Gilson Barreto, Pimentel Barreto, presidente do Sindicop. Tudo certinho? Bom dia, presidente. Bom dia, Carlos. Tudo bem? E você? Tudo certo, graças a Deus. Você passou uns dias aí, né, fazendo o trabalho, a correria da categoria. Não para, né, Gilson? Já voltou para Bauru? Estou em Bauru. Ah, que bom, que beleza, que jóia, viu? Sempre um prazer receber você aqui. Ô, Gilson, é sempre importante, eu sempre falo durante os nossos programas, né, para o pessoal mandar perguntas, comentar, tirar dúvidas, né? Claro que eu não vou saber responder, mas eu vou sempre trazer um diretor, um advogado, né, uma fonte para poder responder. E aí o pessoal começou a mandar perguntas para a gente, e por isso a gente te convidou, né, para estar hoje aqui, para bater esse papo e para poder responder aí às perguntas feitas pelo pessoal, não é mesmo? Agradecendo o pessoal que fez pergunta aqui, o Manuel David, não é? Também o Luiz Pereira, o Mário, o Marco Aurélio Pita, com certeza eles estão aí acompanhando o programa. Mas vamos começar então pelas perguntas aqui, Gilson, que foi a mesma pergunta do nosso amigo Manuel David, também a mesma pergunta feita aqui pelo nosso amigo Luiz Pereira e também pelo Marco Aurélio Pita. A pergunta deles é o seguinte, Gilson, diz respeito aí à questão do reenquadramento, né? Inclusive aqui o Manuel comenta, né? Bom dia, sou policial penal, aposentado, quero saber se iremos entrar no reenquadramento das letras, né? Luiz falando aqui, sou policial penal aposentado, sou classe 7, né? Estou na letra A, tá errado, né? E aí ele pede aí uma explicação. Da mesma forma, nosso amigo Marco Aurélio Pita, também aposentado, né? E aí ele já entra numa outra questão perguntando sobre paridade, né? E se vai entrar também no reenquadramento. Muitas dúvidas, né, Gilson? Como é que fica essa questão? O que a gente pode trazer, Gilson, de informação para esses nossos amigos, filiados, parceiros e acompanhantes aqui da Rádio Sindicop, Gilson? Carlos, desculpa aí. Com relação à progressão, que é o que vai acontecer agora, né, que está previsto na lei, a gente precisa ver quando que os colegas se aposentaram. Para quem já é aposentado antes da lei, isso provavelmente não vai acontecer. Administrativamente não vai acontecer. Até porque teve aí, né, a explicação da colega Andréia, que é lá do TRU, e aquilo tinha sido dito na reunião para nós, que nós tivemos ali há poucos dias. E eu até falei na rádio aqui também. Já. Isso. Aí ela fala ali que ainda tem a edição de um decreto, que esse decreto está para ser publicado. E nós não temos conhecimento do que vem no decreto. Agora, eu mesmo sou aposentado. Eu já sou aposentado muito antes da edição da lei. Eu não acredito que para mim seja aplicado. Então, eu digo assim, para os colegas. Muitas situações a gente vai ter que se socorrer da justiça. Vai ter que recorrer à justiça. Eu entendo tudo que é dito, essa insatisfação, né, dos colegas, mas foi o que passou pela lei que foi mandada pelo governo. Embora os sindicatos tivessem pedido emendas, vários deputados propuseram emendas, todas elas foram vetadas. Não teve, então, assim, a vontade do governo em fazer alguma coisa que realmente beneficiasse a Polícia Penal. E isso também eu já venho dizendo aqui há muito tempo. E aí, infelizmente, os colegas, ou alguns colegas ainda querem acreditar nesse governo, né? E esse governo, para mim, é um dos piores que tivemos na nossa história de administração penitenciária.
embora ele tenha a mídia, né, de comunicação em massa a seu favor, porque aí ele vai lá e fala o que ele quer, matéria paga. Também tem deputados que vivem fazendo cena ali, né, junto ao secretário, dizendo que foi ótima a administração, é porque eles não estão dentro das unidades prisionais. E aquilo reforça um falso discurso de que foi bom. Mas os meus pares aí, os meus colegas que estão na ativa, que estão trabalhando, e eu que estou aqui no sindicato brigando, né, lutando para diminuir essas desigualdades, essas mazelas que foram feitas nesse governo, que elas pioraram as que o João Dória praticou. São mazelas. A administração penitenciária de São Paulo ela vai acabar nesse mandato mais sucateada do que começou. Mais desmontada, um efetivo muito menor, sem perspectiva de ingresso de novo concurso. Vai ser daqui 2 anos, provavelmente. Com uma lei da Polícia Penal que regular a Polícia Penal, que é só um código de conduta mais ou menos militar, punitivo, de acabar com o moral da tropa, né? Vamos nos chamar de tropa, porque muitos colegas hoje eles se veem assim como polícia penal militar, de natureza militar. Embora eu venha dizendo aqui, a polícia penal não tem natureza militar. A polícia penal ela tem natureza civil. Não tem que ter ordem unida, não tem que ter certas coisas, costumes que é aplicado ao regime militar. Embora nesse governo esteja querendo militarizar a polícia penal, falta a consciência nossa de não aceitar isso. A polícia penal ela não é de natureza militar. Isso já conversei em reuniões aí com o diretor-geral da Polícia Penal, com o secretário da Administração Penitenciária, e eu não concordo. E assim, não é para a gente aceitar isso natural, não é para naturalizar isso. E nós vamos continuar lutando contra. Enquanto estivermos aqui, vamos querer a nossa natureza de polícia civil. E isso que eu estou dizendo, você vê em ações que o governo pratica. Perseguição em rede social dos servidores, essa questão muito de qualquer coisa a corregedoria, você não tem liberdade de denunciar. A lei que está aqui, de Polícia Penal, nós temos aí muitas situações a combater dela. E aí a gente não concordar, pura e simplesmente não concordar, é uma coisa. Como que a gente vai combater isso? Eleger estejam comprometidos com o serviço público, que vejam na legislação que ela é uma legislação perniciosa, né? Ela é uma legislação que mais adoece o trabalhador, mais impõe sofrimento ao trabalhador do que reconhece, de fato, o valor, a dificuldade da carreira, que não é uma carreira simples. Você trabalhar dentro dos muros do sistema penitenciário, o maior sistema penitenciário da América Latina, não é uma coisa normal. Muito diferente do trabalho do policial militar que está na rua, né? Cada um com as suas atribuições ali, com as dificuldades do serviço que eu sei, eu conheço, reconheço. Todas as polícias elas têm ali as suas peculiaridades, né? O grau de dificuldade, mas trabalhar intramuro com os marginais que estavam lá fora e por anos é diferente. Isso aí só quem trabalha ali dentro é que sabe o que é, e não é do cargo comissionado de comando que vem falar para mim que tem essa experiência porque não tem. É muito diferente. E aí a gente tem que aguardar a edição do decreto, mas essa progressão
Foi conversado isso o ano passado todo, Carlos. Todas as reuniões que nós tivemos com o secretário, com o diretor-geral, nós cobramos concurso de promoção, nós cobramos a progressão, e aí foi dito que seria a partir de janeiro deste ano. Seria publicado um edital com essa finalidade. Aí chegou janeiro, nós já estamos em abril. Aí já as conversas desse ano elas já mudaram um pouco, porque infelizmente com esse governo aqui também as coisas que se fala não se escreve, né? Aí esse ano a gente já começou a ouvir que foi dito que seria a partir de janeiro essa reestruturação, a progressão, mas que independente do mês que seja publicado isso, vai ser retroativo a janeiro. E também, no capítulo que fala disso, na lei, né, das disposições transitórias, que trata desse assunto, ele vem ali no artigo 4º, só confirmar aqui, no artigo 4º das disposições transitórias, as disposições transitórias é o capítulo 2º dela. Isso está lá pelo artigo 83, depois do 83, no artigo 83, né? Você pegar a lei e vir olhando artigo por artigo, começa lá no 83, aí você vai no artigo 4º das disposições transitórias. O artigo 4º diz assim, se na data da entrada em vigor desta lei complementar houver processo de promoção em andamento, se houver processo de promoção em andamento ou data de processamento vencida. Isso diz o artigo 4º. Eu acredito que nós já temos aí um processo de promoção, pelo menos com data vencida. Só que olhando, na conversa, né, que tivemos há poucos dias aí com o secretário e com o diretor-geral, foi dito na reunião que esse ano só vai acontecer a progressão e a promoção só o ano que vem. Assim, eu vi o vídeo da Andréia, né? Me parece que ela confirmou essa versão, que esse ano só vai ter a progressão e ainda que aguarda a publicação do decreto. Essa questão da publicação do decreto está previsto no artigo 3º, artigo anterior, parágrafo 2º. A progressão funcional de que trata o caput deste artigo produzirá efeitos pecuniários a partir do primeiro dia do mês subsequente à data da apuração dos requisitos a serem, que se referem aos incisos do caput desse artigo. O efeito pecuniário vai ser depois, né, mas vai ser retroativo a janeiro, pelo que foi dito para nós em reunião. Aí, então, tem que esperar a publicação desse decreto. E aqui no artigo 4º diz que nessa mesma data, se já tiver concurso de promoção que está no período ou vencido, tem que ser feito também. Mas o que eu ouvi na última reunião, que esse ano só tem a progressão. E aí nós temos aqui a base legal. Porque se administrativamente já vem uma conversa toda errada, porque isso eu vou te falar que é toda errada, porque o ano passado inteiro a gente conversou isso e foi informado, foi dito que aconteceria em janeiro. Hoje, em abril, e tivemos reunião, acho que foi em março ainda, né? A última reunião que tivemos ali, já foi dito que independente do mês que seja publicado, vai ser retroativo a janeiro. E os meses vão passando, o ano vai acabar e o mandato vai acabar. E eu não sei, assim, nós não temos como afirmar nada para dizer para os colegas, né? Eu tenho aqui a função de porta-voz da categoria, o Sindicop, ele tem seus filiados,
esses filiados, a gente traz essa prestação de contas, sempre estamos pedindo reunião, oficiando, buscando as informações, porque nós não temos as informações. E aí a gente vai lá e procura trazer isso com a maior clareza possível, sem ficar aqui criando expectativa. Não adianta eu vir aqui e falar que muitas pessoas querem ouvir e eu sabendo que eu estou falando uma mentira. E de categoria ciente que essa questão nossa com esse governo ela é muito difícil. Das pessoas que são mais novas aí, que não tem um retrospectivo de Estado, da nossa situação funcional, podem achar que esse governo seja bom, que ele teve alguma coisa de bom. Não teve. É um governo que veio aqui e, nesse momento, mesmo com que tem que ter a regulamentação da Polícia Penal, que tem que ter as adaptações, nesse momento, é mais um laboratório que eu vejo da nossa secretaria. Assim como foi no período Nagash-Furukawa. Eu digo laboratório, Carlos, porque não são pessoas do sistema penitenciário certo. que têm as suas ideias ali baseadas na corporação de que é oriundo, e essas pessoas vão passar. E o sistema penitenciário vai continuar. Eu tenho certeza que muitos colegas entendem o que eu estou falando. Porque no período Nagash-Furukawa teve aqui uma experiência que teve alguma coisa de bom? Teve. Permanece até hoje? Não. Porque é um laboratório. E assim, é uma secretaria, é um segmento do Estado que é muito perigoso aqui. Aqui é uma questão sensível. E aí você vê a nossa situação hoje, e para ser tocado o que está tocando hoje, está sendo tocado, vou falar aqui que é para, entre nós entendermos, na base do terror. É isso que está acontecendo. E quem está dentro das unidades prisionais entende o que eu estou falando, porque eu sei o que eu estou falando. E aí a gente trabalha, porque nós escolhemos trabalhar aqui, mas nós somos humanos. E aí você vê que do ano passado para cá, quantos suicídios nós tivemos? Verdade. Não dá para naturalizar isso, que a pessoa se matou porque ela é fraca, que ela se matou. Não dá. Isso é responsabilidade da administração, é responsabilidade do governo Tarcísio, é responsabilidade do secretário. O que nós temos visto se fazer para saber os motivos disso? É muito fácil você ter a máquina na mão, a máquina governamental, e tudo que você falar, o público externo e mais uma meia dúzia de apoiadores políticos, ficar batendo palma. Falar que você fez uma boa gestão. Para quem? Com certeza não foi para os servidores da administração penitenciária. E o reflexo, quando eu falo de servidores, Carlos, eu falo da população prisional também. Porque as mazelas dentro do sistema prisional, ela vai se agravando, e nós temos que cuidar do apenado. O apenado é o produto final do sistema penitenciário. É uma conversa que ela é séria, tem que ser falada de modo sério, e vai ter que ser cobrado responsabilidade de quem tinha a obrigação de administrar. Não é do sindicato A, B ou C, não é dos servidores. Muito fácil você penalizar um servidor porque o preso fugiu daqui e dali. Há quanto tempo o servidor está com aquele preso numa área externa? Porque o nosso meio ambiente de trabalho, ele é a área interna. A hora que você vai em um lugar externo, você tem que se adequar
a administração daquele lugar. Só para efeito de exemplo, em Bauru, no hospital de base, há muito tempo atrás, tinha uma ala que tinha grades nas janelas. Certo. Aí chegou um gestor do hospital ali, falou, não, aqui é hospital. Aqui as regras, quem dita somos nós. Tirou todas as grades. E qual que é o poder da administração penitenciária interferir lá? Ou vice-versa? Não tem. Não tem. E aí, quem que vai lá? Eu, servidor penitenciário, que vou lá e eu tenho que me adequar às normas daquele lugar. Ah, mas eu sou treinado, A gente é treinado para uma situação dessa, tá em 2 ou 3. Em quantos que estão lá? 1. Ah, quantos presos tem? 3, 4, 5. Estão todos na mesma ala? Não. Tá um no primeiro andar, outro tá no segundo, outro no terceiro. Quem está lá? Um policial penal. É o ambiente natural dele? Não. Você vê alguém de governo falar isso aí? Não também. Não. Então é muito fácil, né, naturalizar situações e dizer que o servidor lá da ponta é o culpado, é o responsável. Não é assim. E eu espero que esse período de laboratório aqui, embora a gente fique ouvindo coisas, eu espero que ele passe logo. Que a gente realmente trabalhe para ter uma polícia penal forte, respeitada, valorizada, reconhecida, mas não à base da perseguição, da imposição. Ah, que você é, que você é, que você é, e tem que ser. Eu sou, mas eu tenho direitos. Eu tenho deveres, mas eu tenho direitos. Eu sou servidor, concursado, e eu tenho que ser respeitado, porque eu vou lá e vou fazer o meu trabalho. Se eu não fizer o meu trabalho, aí eu aceito ser cobrado. Mas o meu trabalho tem que ser feito com base legal, conforme prescreve várias normas, não a lei orgânica só de São Paulo. O arcabouço para punir são vários, mas o arcabouço legal para reconhecer direitos, não, isso aí não existe, não vi, não está escrito. E aí você vê que isso é publicado. É publicado. Se for doar sangue, vai ser aberto PAD. E aí, vai ser aberto procedimento disciplinar. Não existe, meu. Assim, tudo antecipado. É cerceamento de direito. Eu espero que colegas que ouçam isso aqui, que consigam entender, né? E assim, hoje a gente tem que ter prudência, porque eu já passei por momentos ruins aqui, tenho certeza que muitos colegas que estão aí podem falar se é mentira ou é verdade. E passou, e nós ficamos, porque o sistema penitenciário vai ter que continuar. Por mais que venha aqui as experiências do plantão, né, que vão fazer laboratório, que isso aqui vai ser bom, vai ser melhor, as mazelas quem vai ficar somos nós. Né? E aí, né, Gilson, tudo isso que você falou, na vida desse povo, não tem impacto nenhum, né? Porque eles entram aí, fazem o que querem, vem governador que nem daqui não é mesmo? Não tem impacto nenhum. O impacto é na sua vida, né? É na vida do policial penal, é na vida do servidor público, né? Então, por isso que precisa ser cobrado e ser falado mesmo, né? Por exemplo, Gilson, vou trazer uma questão aqui do nosso amigo aí, ele até voltou a fazer um comentário aqui, que eu acabei de ler, ele está falando para você aqui, ó, o Luiz Pereira, como exemplo aqui, ó, deixa eu colocar a questão dele aqui, porque ele já fez outro dia a pergunta, e aí ele está falando aí, né, que os aposentados aí, olha, está na classe A, mas era para estar na classe C. Que absurdo, né, Gilson? Se era para estar na classe C, por que não está na classe C? Ô, Carlos, essa questão, Carlos, Luiz, a questão da classe aí também foi prevista em lei. O critério que o governo adotou foi o do salário. Aí nessa progressão agora, que é o que foi falado várias vezes para mim, pelo secretário, pelo diretor-geral da Polícia Penal, me foi falado isso durante o ano passado, que ia ter essa progressão,
que muita coisa pode ser ajustado. Na lei também diz que até 70% do pessoal da ativa pode ser ajustado. E seria assim, ó. Foi adotado o critério de lei na transição, de salário, na transição. Se você se enquadrasse ali no valor de salário, você estaria na letra A. Mas aí não foi levado em consideração a questão tempo. Igual o Luiz aí, ele estava na 7, né? Talvez há mais de 3 anos. Não lembro se fala aí. Mas assim, hoje, depois de tudo que conversamos aí com o secretário, com o diretor-geral, nesse processo aqui, o pessoal que estivesse que na transformação ficou na letra A, naquela classe ou nível por mais de 3 anos, pode até ir para a letra C. No caso dele, como ele se aposentou depois da edição da lei, ele pode ser um desses que vai ser enquadrado e ir para a letra C ou B. Agora, eu tive 7 anos como ASP 6 e eu estou na letra A do ASP 6. E aí eu entendo que eu tenho que ir para 7A. Não vai acontecer. Isso já foi falado várias vezes que não vai acontecer, por todos. Secretário, diretor-geral. Ele ficou 7 anos no 6. Aí veio para o 6A, ele pode chegar no 6C. Porque não foi adotado critério tempo. Foi adotado critério salário. E aí quem tem todos esses números é a administração. E a gente, em reunião, escuta situações que elas chegam a ser assim, ofensivas, né? Para falar que a culpa é nossa. A culpa é nossa categoria. A culpa é nossa, o setor que é subordinado ao secretário que fez isso, não fez. Porque a gente aqui é regido por lei, é regido por legislação. O servidor que executa qualquer situação, ele não pode fazer o que não está previsto em lei. Então, foi um descaso muito grande essa administração penitenciária com a nossa pasta. Só para assim, os colegas terem uma ideia de âmbito geral. Porque conversa de reunião é conversa de reunião, tem coisas que a gente ali debate, não aceita, não fica passivo, mas o governo é o governo, é quem tem o poder, e nós somos servidores públicos. E aí a pessoa vai lá e fala o que quer e acha que está certa, ou que o argumento dela exauriu e acabou, é aquilo e pronto. Aí a gente não concorda, nós vamos para a justiça. Porque não adianta eu ficar lá discutindo e ofendendo, partir para ofensa pessoal, porque não vai resolver. Não vai. Então, aí você tem outros meios. Os outros meios é a justiça, que também é parcial, né? Em muitas das situações, conivente com tudo que o executivo faz. Pois é, isso que é difícil, né? E aí, só para a gente relembrar um pouquinho aqui, que a própria Andréa Crudo, ela disse, né, sobre a questão aí da progressão e da promoção, em relação aos requisitos, né? É importante a gente sempre estar lembrando os requisitos, avaliação de desempenho, 1 ano de efetivo exercício em cada categoria ou última categoria do nível, não ter penalidades e a conclusão de cursos, né? É importante aí esses cursos. Ô Gilson, essa questão da avaliação de desempenho aí também gerou aí já muitos debates, muitas conversas pela forma, né? Como muitas vezes ela é feita, né? Então, Carlos, esse desempenho é uma questão subjetiva, né? É a avaliação, e aí a gente sabe como funcionam as coisas. Hoje, como que nem estamos nesse processo aí de avaliação, mas o que chega de relato aqui, de reclamação, e que a gente já levou para a reunião e que a gente não vê que está mudando nada, não está mudando, por mais que eu leve para a reunião situações que chegam aqui, unidades, as coisas continuam acontecendo.
Até porque o colega que está de administrador ali, ele não tem o que fazer também. Hoje, o déficit funcional, ele é gritante, é gigante. E nós somos heróis. Não tem outra coisa para falar. Nós somos heróis, nós somos responsáveis, nós estamos tocando ali, não é o secretário. O secretário, com qualquer discurso que ele falar na mídia, numa prestação de contas na Assembleia Legislativa, ele está só defendendo o governo. E aí você vê deputado falando que ele fez, infelizmente, secretário, a administração penitenciária vai acabar essa gestão aí pior do que ela começou. E não é pela questão de ter que regulamentar a polícia penal, é pela questão de mudanças estruturais que não tem condições de tocar. E aí o colega que está lá como um dirigente do ideário, se ele não cumprir, ele está fora. E tem colega que ele quer satisfazer a ideia, né, da administração aí, para ele se permanecer ali, para ele se manter. Mas ele mesmo, eu acho que no íntimo dele, ele não acredita. Eu tenho certeza que não acredita. Porque o que foi pensado, o que está sendo colocado em prática, com o fim desse governo, muita coisa vai ter que se refazer. Eu acredito que vai ter que se refazer. É impossível. Os colegas que estão nessa situação aí, eles não vão falar, mas eles sentem na pele. E aí você tem que ficar num confronto direto com um corpo funcional reduzido, que por mais que a gente tenha boa vontade, é humanamente impossível. Há poucos dias uma colega infartou na unidade. Eu não lembro de ter visto nada da administração penitenciária publicamente falando alguma coisa a respeito. Não tem. Não sei se alguém que está nos assistindo viu. Sabe, isso não pode ser normatizado, naturalizado, não pode. E é um momento que eu espero que passe logo, que tenham consciência, né, porque é o ano eleitoral, que revejam, que tem sim opção, a opção de mudar sempre tem. Vai melhorar? Não sei, porque esse governo que está, ele foi apostado nele como uma melhora, porque quebrou um ciclo de mais de 2 décadas do governo PSDB. Só que para nós aqui, que somos desse meio, mas só eu votar não vai adiantar. Não sei. Você já sabe o resultado? Qual que vai ser a diferença das urnas? Ou você vai continuar votando no mesmo? Eu acho que você tem que avaliar. Se você está dentro da unidade prisional, você sabe a dificuldade que está a trabalhar hoje. Muito mais do que já foi algum dia. Então, a gente, nós temos que começar a prestar atenção no que está sendo realmente bom ou que estão mentindo para você que é bom e você está acreditando. Pois é. O Gilson, rapaz, tem muitas questões aí, o pessoal comentando sobre essa questão mesmo aí das letras, né? Que era para estar numa letra, que está em outra, né? Realmente isso daí acabou gerando aí um impacto muito grande, né? Na vida funcional aí dos policiais penais, né? O nosso amigo Carlos Augusto aqui fazendo um comentário. Eu sei que como não tem ainda decreto, como não tem publicação, às vezes é difícil, né? Mas já que o nosso amigo fez o comentário, aí vamos colocar a questão dele aí, né? Que ele aposentou no final de 2025 agora, Gilson. E aí ele terá direito a essa progressão, né? Ou vamos ter que entrar judicialmente. E aí eu já queria que você falasse, Gilson, supondo que todas essas questões não sejam resolvidas pós publicação de decreto, se já existe também essa possibilidade aí de se judicializar diversas questões aí que os companheiros estão colocando aí na tela. Eu acredito que quem aposentou depois da edição da lei, ele pode estar dentro do reenquadramento administrativamente. Tá. Se não for enquadrado administrativamente, tem que judicializar.
Mas aí precisa ser agendado o atendimento com o advogado, porque isso não dá para se fazer coletivo, né? Aí cada caso é um caso. E quem já está aposentado há mais tempo, que eu já vi aqui nos comentários, eu acredito que é só judicial, não vai ser enquadrado administrativamente. Eu dei o meu exemplo, né? O meu próprio exemplo aqui, porque a lei que foi publicada pelo governo adotou o critério de salário. Eu vi ali também um colega que fez o comentário de que já fomos classe 8, mas isso acabou em 2014. E aí, naquele momento, a gente ainda teve uma negociação com o governo que ela foi de valor, ela trouxe ganho para a gente. Embora reduziu da classe 7, da classe 8 para 7, a gente conseguiu negociar o aumento e essa redução ela já trouxe um aumento pecuniário. E ainda nós tivemos aumento em valor. E também aumentamos o percentual de promoção. E conseguimos negociar que se mantivesse o tempo de classe. Então, logo após a publicação da lei, muitos colegas eles foram promovidos para classes superiores. Aí você teve a redução do 8 para 7. Nessa redução, gerou um percentual de aumento. Aí nós tivemos aumento que o governo deu naquela época, acho que era o governo Alckmin, né? Que disse que ia mandar. Foi muito tenso aquele momento ali da negociação, porque a gente começou a não receber preço nas unidades, né? Foi uma negociação pesada, mas ali nós tivemos ganhos. Que também não sabe disso quem chegou ontem, por exemplo. Porque quem vem há mais tempo sabe de tudo que se passou. E aí, falando de quem chegou ontem, é uma figura de linguagem, né, Carlos? Uhum. Quem está muito novo no sistema não sabe como que já foi pior e que a gente vem gradualmente conseguindo, conquistando, não sei o quê, mas não nasceu tudo pronto. E aí, quem viveu essas coisas é que entende. Porque a pessoa que chega hoje, que ela já vê uma situação melhor do que foi, ela acredita que sempre foi assim. E aí ela quer que melhore. Nós queremos que melhore. Mas aqui no governo de São Paulo, as negociações são difíceis. As negociações são muito difíceis. Pois é. Deveria se começar aí com o governo recebendo também as categorias, né, para conversar, quem sabe, não é? Quem sabe um outro, né? Porque esse não tem perspectiva nenhuma, né? Os nossos amigos continuando comentando aí, né? Nosso amigo Ademir Carrer também trazendo o comentário que você falou até agora há pouco, né? Existem aposentados que já estiveram aí na classe 8, que foi extinta, né? Ficaram por mais de 10 anos entre as classes 7 e 8, né? Hoje são 7A. Isto está certo, né? Comentando nosso amigo Ademir Carrer. Então, isso aí tudo é questão de lei. Está certo porque o governo fez uma lei, ele mandou uma lei lá para o parlamento ratificou a lei dele, e aí o nosso meio de reivindicar é a justiça. Aí a gente faz uma ação na justiça e não tem certeza de ganho. A hora que a gente ingressa na justiça, com toda essa insatisfação e achar que não está correto, a gente depende do juiz. E aí você tem 50% de chance de ganhar e de perder. É isso que tem. Não tem outro meio de a gente fazer isso, a não ser que a gente comece a eleger representantes nossos, comprometidos com a categoria, que não chegue lá e não diga amém também para tudo que vem do governo. Porque hoje você tem aí 94 deputados, que embora muitos digam que lutou por nós, aí você vai lá, você tem a Comissão de Segurança, você vê que os deputados da Comissão de Segurança, o que preside, o deputado Meca, me faz um projeto de lei da insalubridade, o deputado Reis faz um outro projeto lá, e os que estão ali, que são maioria do governo, não está com os colegas da Comissão de Segurança, não apoiam, não estão fechados. Será que eles lutaram por nós mesmos?
Ou o governo só fala assim, isso não dá? Ah, sim, senhor. Pronto, tá certo. Eu entendo que a política não seria isso, né? Ah, mas o partido fechou questão. Como que o partido fechou questão? Pois é. Você é o deputado, você não tem voz? Você discutiu de fato? Ou você está com medo de discutir e ter alguma consequência? Porque não fecha a questão, é difícil. É difícil, viu? Pois é, difícil também está levantando a questão aí, ô Gilson, bem colocada pelo nosso amigo o Gabriel Luiz. Deixa eu subir aqui na tela, não é? Porque todos os anos, né, Gilson, anterior a essa nova promoção agora dos policiais penais, quando era ASP e EVP, tinha um número, né, uma quantidade, né, para promoção, ano merecimento, ano antiguidade, né? E aí ele coloca aí se a SAP vai dar conta, né, de promover 24 mil servidores anualmente, tendo em vista aí que tem que ser analisado várias coisas para a promoção, né? A SAP deu um tiro no próprio pé. Difícil, né, Gilson? 24 mil? Na verdade, nunca foi promovido 24 mil de uma vez, né, Carlos? É o que você Pois é. falou aí. Porque, assim, antigamente era 20% de promoção anual. Na greve de 2014, nós conseguimos que fosse para 30%. Assim, do nível 2 para 3, quantos vaga? Porque você só promove quando vaga, quando morre, quando aposenta. É aí que é a promoção. O critério começa por aí. Aí tem a questão da sua vida funcional. E hoje, do jeito que está sendo aplicado aqui nesse governo, ele fez uma legislação que atravanca muito, que nós vimos isso, pedimos emenda, propusemos, foi tudo vetado. Só ali nos critérios que vai fazer a avaliação de quem tem direito de ser promovido ou não, já vai engessando. Ou seja, o que esse governo fez de verdade, ele fez foi travar a questão de progressão, de promoção, é a questão salarial. O que ele quer fazer, o que ele fez, né? Não é que ele quer, ele fez, foi promover um achatamento do nosso salário. Isso já aconteceu na hora que criou a transição por salário. Enquadrou a maioria na letra A, mesmo o colega que já estava há 10 anos. Por que não adotou o critério tempo? E depois que você aposenta, você não vai, mesmo tendo paridade, que acho que isso já é uma das perguntas lá no começo, mesmo que eu tenha paridade, eu aposentei na letra B, eu não vou, como aposentado, depois que está aqui já posta toda a situação, eu não vou mais para a letra C. E se o governo inventar a letra D, E, F, eu que aposentei, eu não vou para a letra. Isso é um achatamento do salário. Por mais que eu tenha integralidade e paridade. O governo, ele de verdade, ele não trabalha para beneficiar, para nos beneficiar. Ele trabalha para nos prejudicar, para promover achatamento de salário. E esse governo fez isso muito forte. Que teve muito aumento para quem está ali no começo, no 2, no 3. Não teve aumento. Eu cansei de ouvir isso. Na última reunião que nós tivemos com o secretário, falou isso várias vezes, ele falou, e não tem jeito de você falar que isso não é verdade, porque para eles é a verdade que eles têm que dizer. O que aconteceu é que antecipou-se benefícios para quem não tinha direito, para quem ia ter que esperar 20 anos para ter 4 quinquênios, para ter a sexta parte, 10 anos para ter 2 quinquênios. Ali, num nível, concentrou tudo isso aí, porque acabou, não tem mais, não vai, não existe, deixou de existir. Mas, em contrapartida, aqui nós temos situações de colegas que se aposentaram depois da edição da lei, que não tinha concluído os 20 anos, não tinha a sexta parte. Aí você vê que no salário dele também não tem essa diferença. Só que essa matemática financeira que as equipes especializadas do governo fazem, não tem como assegurar tudo.
Aí você vai ter colegas aí que é nível 6, antes dos 20 anos, que não tinha completado a sexta parte, talvez não tinha 3 quinquênios, 2 quinquênios, porque a questão de quinquênio e sexta parte é outro tipo de avaliação, né? Você tem ali os requisitos para chegar nisso. Não é só o tempo. Você tem punição, você tem várias situações ali que tem que ser analisado na vida funcional. Tem colega que vai fazer 4 quinquênios e a sexta parte com 25 anos. Quem tem a vida funcional tranquila, pode ser que com 20 anos conquiste tudo. A sexta parte, 4 quinquênios. Mas isso não é regra. Isso não é regra. Certo. E aí o pessoal, ô Gilson, estou percebendo alguns comentários aí em relação à questão da judicialização. A gente vai aproveitar o questionamento feito aqui pela nossa amiga Ana Paula Campesi, eu vou subir na tela aqui, porque ela já faz um comentário que serve para todos os outros aí, né? Bom dia, Gilson, servidores que já se encontram na situação que não passará de letras, já é possível ajuizar ação antes do concurso de promoção ou é melhor esperar? Eu acho que é bom a gente esperar pelo menos o decreto, né? Que a Andréia falou ali, nós estamos aguardando a edição do decreto, e também foi falado na reunião para nós, que o decreto já estava sendo finalizado. Vamos esperar o decreto, porque daí você tem mais um embasamento legal que é do governo, porque na lei fala do decreto. A gente tem que esperar pelo menos a publicação do decreto, porque daí com ele você já tem também uma prova material para você colocar ali e aí judicializar. Tá certo. Tem uma pergunta lá no comecinho, deixa eu voltar um pouquinho aqui em cima, Gilson, que um companheiro faz, até fugindo um pouquinho aí dessa questão. Eu me recordo que alguém perguntou sobre a questão do bônus. Deixa eu voltar aqui. Deve estar bem no começo aqui, eu me lembrei agora, para a gente não esquecer. Mas teve alguém que perguntou sobre a questão do bônus, não é mesmo? Nós protocolamos pauta, né, pedindo que se pagasse o bônus 2025 esse ano. O diretor-geral diz que depende de governo, porque não é mais a SAP, né? Diz que o que tinha que ser feito na secretaria, com critérios de avaliação, essas coisas, já foi feito. Agora aí, a hora que fala de dinheiro, já não depende mais nem do secretário da administração penitenciária. É questão de Casa Civil, de planejamento, essas outras secretarias, né? Mas, infelizmente, assim, desse governo aqui, a gente não tem mais muito o que esperar. Porque não deu aumento de 10%, veio com a justificativa, porque nós já tivemos aumento, e ainda quis nos convencer que nós estamos tendo mais aumento que as polícias civil e militar. Sabe, assim, é absurdo. E aí nós vimos a realidade quando na semana passada nós conversamos com o Renato aqui, o presidente do Sindicato dos Policiais Civis de Santos e região, e aí ele trouxe a realidade de fato, né, deste grande aumento, né, a questão da falta de infraestrutura. Eu fiquei boquiaberto, eu tenho certeza que os nossos companheiros que assistiram a entrevista, quem não assistiu, acessa sindicop.org.br, tem a reportagem, tem a entrevista lá também. E aí, como que a gente pôde ver naquela entrevista, né, o quanto que, de fato, são os servidores, não é, que estão realmente sendo prejudicados. São todas as categorias, praticamente, né, estão sendo prejudicadas por este governo, né? E a gente sempre lembra, como o Gilson já lembrou, esse ano tem eleição, não é? E aí, não gostou, meu querido, não gostou, minha amiga, dá as contas, né, Gilson? Manda embora, né? Dispensa, coloca outro, né? Parece que cada vez fica pior, não é? Realmente é muito triste essa situação. Ô, Gilson, deixa eu já trazer uma outra questão aqui. Eu não sei se você tem informações aí atualizadas, mas essa semana também perguntaram para a gente
sobre a questão, até a pessoa comentou, falou assim, olha, esse governo realmente é difícil, né? Porque nem mesmo a questão da nomenclatura da Polícia Penal ele conseguiu resolver, né? Quiçá as outras questões, não é? Você tem alguma coisa, alguma informação sobre a nomenclatura? Não, continua da mesma forma. Continua da mesma forma, Carlos. E assim, da reunião que nós tivemos com o vice-presidente da SPPrev, ele nos falou, foi claro, não foi a SPPrev que fez isso. Nós seguimos orientação da Procuradoria, TGE. E aí é o que a gente fala, vem o governo Tarcísio, já falamos isso aqui em uma outra entrevista, né, o Carlos? Tem aí para mostrar. A Procuradoria, no governo Tarcísio, ainda teve aumento. Teve aí uma premiação. Embora sejam advogados concursados, que ganham o nome de procurador, que tem salário, ainda aqui no estado de São Paulo também tem a sucumbência de processos que eles evitem que o governo perca, mesmo que seja o nosso direito. O governo vai lá e eles conseguem derrubar. Isso gera sucumbência dos procuradores. Vira uma caixinha e é rateado. O governo Tarcísio, não contente, ainda deu agora, mas aí uma bonificação, porque está com muito serviço. Nós também estamos com muito serviço, governador. Nós também temos um déficit funcional de mais de 10 mil. Por que o senhor não tem essa boa vontade de dar uma bonificação que realmente valorize, que reconheça os policiais penais? Por que não nos deu aumento? Porque ainda melhor que a bonificação seria um salário que reconhecesse de fato, um salário justo. Mas não. O que o senhor governador promoveu com a administração penitenciária foi o achatamento dos vencimentos dos policiais penais. A fórmula de salário que foi proposta, mais perniciosa ainda. Que os colegas que tiveram cargo, que acumularam ali benefícios ao longo da carreira, né, se doaram, porque não é uma tarefa fácil, nesse governo eles estão perdendo. Vai ser nivelado, igualado por baixo as vantagens pessoais, porque enquanto o salário do policial penal 7C não chegar no salário do colega que está na ativa ou que se aposentou, que tinha ali incorporação de benefícios, não chegar naquele valor, que seja lá 15 mil reais, porque o nosso maior salário hoje é de 10.500, né, 10 e pouquinho, aquele colega não vai ter aumento. Na verdade, o percentual de aumento vai sair da vantagem pessoal dele e vai voltar para o subsídio. O subsídio aí, né? E aí? Isso é valorizar ou isso é igualar por baixo? Isso é achatamento. E aí, tudo isso a gente vai ter que tentar ganhar na justiça. Porque não dá para falar que a gente ganhe, porque a gente depende do julgamento. Mas vai ter que ser judicializado, porque nós não concordamos. Mas ele publicou uma lei. Ele mandou o projeto e publicou o que ele quis publicar. Como que a gente muda isso? Primeiro passo, tirando esse governo que está aí. Segundo passo, votando em deputados que tenham compromisso com o serviço público, que tenham compromisso com o povo. Porque o governador não faz nada sozinho também. Ele precisa mandar projeto para a Assembleia Legislativa e essa Assembleia Legislativa ratifica. Nasceu um projeto na Assembleia Legislativa que beneficia o servidor. Se for de orçamento, ele vai vetar com certeza, porque também não é competência do deputado começar projeto que onere. Projeto que onera tem que vir do Executivo. Um deputado que começou ali, que é da base do governo. Se o governo autorizar isso para aquele deputado, pode ser. Acontece também. Mas aí tem que ser um governo um deputado que tem um bom diálogo com o governador. Porque o governador, ele pode, sim, acatar, acolher, igual foi o projeto do deputado Meca, da insalubridade. Se o governo quisesse privilegiar o deputado, ele teria
acolhido. Falou, não, esse projeto seu aí pode fazer que nós vamos encampar ele e nós vamos produzir esse efeito. Faria, mas não teve vontade política. Esse governador não teve vontade política nenhuma com a administração penitenciária, com a Polícia Penal de São Paulo. Essa é a verdade. Pois é, e aí até aproveitando um pouco a questão aqui relatada pelo Donizete de Paula, né, falando sobre a questão do déficit funcional, não é, relatando aí a questão do Complexo de São José do Rio Preto. Ô Gilson, e aí a gente percebe que cada vez mais, não é, vão se tendo afastamentos, aposentadorias, e aí o governo faz, pelo menos abriu inscrições aí, né, terminou agora as inscrições no último dia 10 para um concurso, né, para apenas 1.100 vagas, aí contando o tempo de até esse pessoal ainda estar formado, parece que é algo eterno, né, Gilson, essa questão do déficit, essa deficiência, essa falta de estrutura, né, Gilson? Tudo isso, inclusive, eu não sei, que essa semana me perguntaram aqui na rádio, alguém fez um comentário perguntando se eu sabia quantas pessoas, quantos candidatos haviam se inscrito no concurso para policial penal, enquanto curiosidade, assim, né, pela falta de interesse, né? Quer dizer, cada vez mais a tendência desse déficit é gerar o caos, né? É gerar o caos. Carlos, desde o começo aí a gente já está falando isso, né? Não é que começamos a falar agora, a gente já está falando isso faz tempo. Desmantelar, precarizar para terceirizar ou parceria público-privada. Não é o projeto desse governador, não é o projeto falado, é o projeto velado. Nós estamos falando isso aqui há 3 anos. Inclusive, a deputada Mônica Seixas, agora naquela sessão da votação do reajuste aí dos policiais, né? Ela fez uma denúncia séria, que a gente até mostrou aqui, falou assim, ó, no próximo governo deste governador que aí está, deverá trabalhar essa questão aí da privatização, né? Ela fez um alerta seríssimo, né? Já está, né? Já está falando da terceirização, né? Primeiro, porque no período do grupo de trabalho, o próprio secretário trouxe a questão de contratar aposentado. Ele teve boa vontade nisso. Daí veio a PGE e colocou pedra em cima. Sempre os caras têm uns argumentos que é para não deixar acontecer as coisas. O parecer. O parecer não é lei. Qualquer advogado faz parecer. Mas o parecer do procurador do Estado é lei. E aí fica normatizando isso. Não pode ser assim. O pior é que, mesmo questionando na justiça certas situações, vem o judiciário também e aceita. É uma questão bem difícil, bem complicada. A gente concorda? Não, eu não concordo. E tem muitas dessas situações aí, não são poucas, não, são muitas. Em vários sentidos, inclusive nas questões de procedimento administrativo. Mas a hora que você tem a máquina, e o Estado de São Paulo é uma máquina potente, né? Para quem não tem conhecimento de que é máquina administrativa, podem ter certeza, o Estado de São Paulo compara-se a países. O PIB dele não é de estadinho, é de estado-país. Você tem toda uma infraestrutura de procurador, de MP, de magistratura. É esse arcabouço aí que a gente está aí se debatendo. Da Assembleia Legislativa, do próprio Executivo. E aí, não, mas isso não interessa para o Estado. Não interessa para o Estado. Estado é governante, né? Não o Estado, é o Estado que está ali administrando, é aquela pessoa, aquela ideologia temporária. Então é isso, nós não temos aqui, de repente, projeto de Estado que seja um Estado para atender a todos, seja um Estado que o cidadão que mora ali, que resida ali, seja valorizado, reconhecido,
que tenha direitos, garantias, direito à educação de qualidade, direito à saúde de qualidade, direito à segurança. Então, é isso. Eu não quero esse Estado. Eu, governante do momento, não quero. Eu quero a educação que eu trago o secretário lá do Paraná e começa a meter IA nas escolas, desvalorizar os professores e querer fazer outros projetos ainda. Tipo o que eu disse, nós estamos vivendo no estado de São Paulo hoje laboratórios. É isso que está acontecendo em São Paulo. Laboratórios de projeto de governo. Não é projeto de Estado. E isso é uma coisa assim que não é fácil de compreender. Muitas pessoas não vão chegar nessa discussão, não vão, infelizmente, porque as pessoas elas tendem a falar que elas não gostam de política. E a política, ela é intrínseca à nossa existência. Tudo na nossa política. Então, enquanto eu ficar negando de querer saber do meu direito, de querer lutar pelo meu direito de verdade, a gente vai continuar nessas situações. Você não consegue mobilizar o trabalhador, principalmente, que é a grande massa, para prestar atenção nos direitos dele. Mas você vê grandes mobilizações para coisas que não vai trazer nada para a pessoa. E aí tem aí uns poucos que têm essa consciência, que se filiam, que pagam o sindicato. Vamos dar um exemplo prático agora, né? Nós temos aí 4 sindicatos e, com certeza, não sei se nós temos a metade da categoria afiliada aos 4. Pois é. Mas todos se beneficiam de que pagam, os sindicatos vão lá e conquistam. Eu não gosto de sindicato, mas o que o sindicato conquistou, que o meu colega pagou, eu também não abro mão. É básico, assim, né? É uma coisa bem simples de ver, um exemplo da prática. Porque se a pessoa que não gosta de sindicato, a hora que o sindicato conquistasse alguma coisa, ela falasse, eu não tenho direito a disso, eu vou abrir mão porque eu não pago. Mas eu quero ver quem que faz isso. Pois é. Ô Gilson, você que é formado em Direito, já exerceu no Sindicop também a função de diretor jurídico, né? Hoje, como presidente, acompanha bem de perto o departamento jurídico. Me chamou a atenção aí até um comentário do nosso amigo Gerard Dirle, ele faz 2 questõezinhas aí, ó. Ele fala assim, ó, a secretaria não está cumprindo ordens judiciais de cumprimentos de sentença referente à promoção de vantagens, sendo sentenciada a multa diária. Tive que pedir aposentadoria para depois continuar a discutir na justiça. Lamentável. Que tipo de orientação a gente pode trazer para ele, Gilson? Nós vamos ter que discutir na justiça. E aí, assim, esclarecimento. A lei que o governo fez é essa lei. Criou subsídio, colocou tudo dentro do subsídio. Nós não concordamos com isso, mas nós temos que vencer isso no judiciário. Talvez a gente consiga vencer isso na justiça estadual. Mas, se não, a gente vai ter que entrar em Brasília, por ADIM. Aí nós temos uma ADIM nossa ali que já propomos, mas nós podemos propor outras. Porque a gente está aguardando lá, porque principalmente naquela ADIM, a gente questionava, se eu não me engano, é o artigo 11 ou 12 da lei, né? Que diz que nós temos que trabalhar até morrer e como escravos e que não temos direito a nada, só temos que trabalhar. A qualquer hora que for chamado, a qualquer dia. Foi tirado do nosso salário aquele RETEP, que era o espelho, era o que valorizava. Agora criou o subsídio, vamos tirar o RETEP. Porque é assim, ó, se você tem, que o governo poderia ter feito isso, né? Deixou de existir o RETEP e vai ter o subsídio, o valor do RETEP, que era de 3 mil, se o seu salário é 3 mil, o valor era 3 mil, virava 6. Então, a gente vai dar isso aqui no subsídio. Não, ele catou, já unificou o valor que era o RETEP e o salário base nosso, de 2 mil aqui, 4 mil, e fez isso o subsídio.
Se ele dá um reconhecimento, porque a gente sabe o que está trabalhando a mais, pelo o baixo quadro funcional que está, mais de 10 mil pessoas a menos, isso tem consequência sim. Isso gera consequências na saúde das pessoas. Aí você ainda tinha ali uma questão pecuniária que reconhecia, que dava assim, uma folga financeira. Porque o Major Meca ali, o deputado Meca, falou isso na tribuna esses dias aí, ó. Pegou e mostrou o olerite de um terceiro sargento lá. Foi. A pessoa trabalhou a vida inteira e ela recebe 8 mil reais. Aí, o que você faz com 8 mil reais? Você não sobrevive com dignidade, sendo um policial. Porque muitos dos colegas aí não têm uma casa própria, vai ter que pagar aluguel, as despesas, né, de casa, não tem condições, não tem cabimento. Enquanto que pessoas que são comissionadas na secretaria, em cargos que já vêm de uma reserva com salários altos, são comissionados com salários altos e não estão na atividade fim. E eu deixo aqui um questionamento: será que essa pessoa seria necessária lá mesmo? O que ela está agregando para a nossa secretaria? Sabe, isso aí é questão de Tribunal de Contas. Porque não é a minha competência, sindicato, fazer isso, mas nós estamos vendo tudo isso. E tudo normatizado. Aí eu ficar trazendo pessoas para serem comissionadas na Secretaria da Administração Penitenciária com altos salários que não vão refrescar o nosso déficit funcional, não vão agregar, de verdade, não vão agregar nada. Não vejo que estão agregando um valor tão considerável para as nossas vidas aqui na Secretaria da Administração Penitenciária. Elas são colocadas de forma muito fácil. E tem dinheiro para isso. Tem. Ah, mas é porque não vai virar aposentadoria. Ah, tá bom. Então, coloque uma gratificação para nós, hoje, governador, de atividade penosa, que não vá entrar para a aposentadoria, mas que dê dignidade para os policiais penais sobreviverem. Não ficar com 2, 3 empréstimos naquela bola de neve. Porque eu sei o que é ser o servidor de baixo. Eu sou ele. Então é isso. Eu sei tudo que meus colegas passam. Nós passamos. E aí, assim, eu espero que esse laboratório acabe esse ano. Eu espero, de verdade, Carlos. Porque, infelizmente, o que a Mônica falou, a deputada Mônica falou, é a realidade. Esse governo, se mantendo, vai piorar tudo. Para nós, pode ter certeza que vai piorar. Hoje, quem entrou de 2016 para cá, esses novos concursos, a aposentadoria já é a média de 60%. Todos vão ter que pagar a previdência complementar. Com salários à míngua, o que vai ser? Como que eu pago previdência complementar se eu tenho que pagar aluguel, se eu tenho que comer, se eu tenho que viajar, né? Porque a maioria de nós estamos longe da nossa base. Nós não temos os mesmos direitos da Polícia Militar, que isso também eu pedi numa das reuniões ali, coloquei em ofício, que nós queríamos isonomia dos direitos que é dado para as outras polícias, dos convênios que é fechado para as outras polícias. Que tenha a universidade, que o Estado garanta para nós, assim como garante para a Polícia Militar, que tenha essa liberdade de viajar usando os ônibus aí, assim como tem. Mas aí você privilegia muito uma polícia e as outras duas, porque eu posso falar das outras duas, né? Polícia Civil, que ali tem outros quadros também, e a Polícia Penal, você vai só desmanchando com o fim de terceirizar. E quem que vai vir para cá depois? Administrar. Como que vai ser? Essa experiência nós já tivemos, igual eu falei aqui, foi o laboratório do período da Gastro-Local, com os CRs. Ah, teve alguma coisa boa? Pode ter tido. Foi tudo bom?
Não, né? E isso aqui é uma conversa nossa, de categoria, uma coisa fechada que nós é que temos que conversar entre nós. Também não tem coisas que eu lembro, eu pontuo, mas não é uma conversa para a gente falar abertamente, é uma conversa de segurança, de questão de segurança. Mas é um laboratório que foi feito. Todo mundo tem que ter essa consciência, essa compreensão. Realmente. Gente, já são 10h33, a gente vai encaminhando aí para o final do nosso bate-papo. Ô, Gilson, só para responder aqui o nosso amigo, eu me recordo que há muito tempo atrás já a gente fez um programa, você falou bastante sobre isso, mas já que ele fez a pergunta aqui, vamos subir para a tela, né, o Gemino Araújo aí, né, sobre as AJs, né, que tínhamos, não era um direito adquirido antes do subsídio, houve judicialização a respeito. Eu lembro que você falou bastante sobre essas AJs já, né? Acabei de falar agora até, né? Que foi tudo colocado dentro do subsídio ali e a gente não concorda. Mas aí agora a gente tem que ganhar isso na justiça. Porque a lei que criou falou isso aí. E levou. A gente não concorda, é direito adquirido. Isso aí não poderia estar ali. Mas e como que a gente vai mudar isso aí? Se tiver um governo, um outro governo, que ouça o pleito da categoria e que a gente tenha deputados que ajude, que apoiem o governo nesse pleito, essa coisa pode ser alterada legislativamente, né? Por legislação, por lei, que aí seria menos danoso de que a gente tem que ingressar no judiciário, porque o judiciário é lento. A outra forma, ou a gente conseguir ganhar isso aqui na justiça local, ou através de uma ADIM, nós conseguirmos questionar isso aí através de uma ADIM no STF. Mas aí tudo é demorado, nada é da noite para o dia na justiça em São Paulo e no Brasil, né? Infelizmente. É isso aí. Gente, são 10h35, a gente está finalizando aqui o nosso bate-papo com o Gilson, mas deixa eu lembrar, é sempre importante você acessar sindicop.org.br. Nós temos lá no nosso site uma série de parcerias, de convênios importantíssimos, né? Onde você pode obter descontos assim fantásticos em todas as áreas, viu? Serviços, universidades, questão de saúde, não é? Uma série de convênios importantes. Acesse sindicop.org.br e confira lá, não perca dinheiro. Eu sempre falo, viu? Não perca dinheiro, você vai lá, busca os nossos convênios e faça um bom proveito, tá joia? Bacana mesmo. São 10h35, 10h35. Acho que é isso, né, Gilson? Até extrapolamos aqui, né? A gente vai falando, o pessoal vai perguntando, né, Gilson? E a gente está aqui para isso, né? Para trazer informação. Mas desde já quero te agradecer demais pela participação, viu, Gilson? Falou, Carlos. Obrigado a você, obrigado a todos aí que participaram, que contribuem, né, com as perguntas. Eu entendo aí a insatisfação dos colegas, porque é a minha também. Mas nós temos a possibilidade de agir. É isso que eu estou falando. Nós podemos agir e esse ano é oportuno para isso. E muitas dessas coisas aí que a gente está passando hoje é o que eu disse durante o programa, né? Nós, o Sistema Penitenciário de São Paulo, estamos passando por mais um laboratório. E a gente não vai cessar isso nunca. Eu espero que um próximo governo que venha comprometido com a administração penitenciária, com os policiais penais, e que eu gostaria muito que não fosse a continuidade desse governo, porque senão nós vamos ter tempos mais difíceis. E é isso, cara. Por enquanto nós continuamos a luta continua, e conto com todos os policiais penais aí. Um abraço. Tá joia. Valeu, presidente Gilson Pimentel Barreto, presidente do Sindicop, participando com a gente na Rádio Sindicop. Até a próxima, presidente. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.
Olá, policial penal, curta você também a programação da Super Rádio Sindicop. As principais notícias do dia para que você comece sempre o seu dia muito bem informado. Entrevistas com autoridades do sistema prisional, a carreira do policial penal e muito mais. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9 às 11 da manhã, tem o programa Revista Nacional. Acompanhe pelo Facebook, YouTube ou aplicativo. Quer ficar por dentro de tudo sobre a categoria? Rádio Sindicop, 24 horas no ar!